Boa tarde, Salazar. Boa tarde, Vono. Eu sou o Marcos Vono, trabalho na Upper Group e a gente trouxe aqui hoje o Salazar para conversar um pouquinho sobre o desafio da formação de líderes. Queria agradecer muito a tua presença aqui. Uma satisfação, Vono. Muito nos enriquece, tenho certeza que as pessoas que depois forem ver o nosso vídeo vão ficar tão felizes como nós estamos aqui hoje. Vamos compartilhar essa satisfação então, com as pessoas também. Acho que vai ser bacana para todo mundo, mano. Mas fala um pouquinho da tua experiência nessa área de desenvolvimento humano e organizacional. Pois é, Vono, é interessante a vida da gente, como as coisas dão volta e cada vez mais rapidamente, né? Porque eu tenho uma formação em engenharia e acabei vindo para a área de desenvolvimento humano pela porta da qualidade total. E que lá eu percebi que não bastava ter um bom projeto, uma boa ideia, se a gente não tiver uma boa capacidade de relacionamento interpessoal, de construir bons acordos com as pessoas, de buscar o melhor, mas de modo que isso nos satisfaça. Então percebi o valor cada vez mais, e hoje a gente nota o valor das relações humanas. Claro que nós precisamos trabalhar com tecnologia e tudo mais, mas as relações humanas. E eu acabei entrando para essa área com muita satisfação e aprendendo muito. É uma área inesgotável de aprendizado. Né? Há quantos anos atrás, Salazar? Olha, eu trabalhei na CPFL, na Companhia Paulista Força e Luz em Campinas, e foi lá que dei essa guinada. Então eu posso dizer que desde 91 lá, mas a partir de quando eu saí de lá para assumir de fato uma atividade como consultor, faz 20 anos. Eu saí em 98, nós estamos aqui em 2018, 20 anos que eu tenho me dedicado com muita satisfação a essa formação de pessoas e ajudar as pessoas a poderem tomar consciência do seu papel profissional e pessoal também. Legal. Como é que você vê a mudança de desafios do líder daquela época para o líder de hoje? Pois é, e esse que é o maior desafio. Ainda sou daquele tempo em que prevalecia aquele mandato, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O chefe manda, subordinado obedece. Hoje até a terminologia mudou, mas não é só uma questão de nome, é uma questão de como a gente obtém os resultados no mundo de hoje, né? Então a mudança, eu diria que é radical neste sentido de uma evolução que a gente tem que saindo daquele modelo de chefe para um modelo de líder, um líder que precisa inspirar as pessoas. Eu gosto de dizer o seguinte, que antigamente se obtinha a mão de obra das pessoas, né? Mas hoje nós precisamos não só da mão de obra, precisamos mais do que tudo da cabeça de obra, se a gente pudesse chamar assim, e mais ainda do coração de obra das pessoas. Nós precisamos de pessoas por inteiro. Aquele mandamento que as suas emoções, os seus problemas você deixa na catraca, ali na portaria, não vale mais. Nós precisamos, mais do que nunca, como seres inteiros que somos, né? E isso representa uma mudança radical em como se obtém os resultados. E o papel do líder nesse momento, deixando de ser chefe para ser aquele que mais do que tudo é capaz de ser, sim, um treinador das pessoas para que amplie a sua competência, mas além disso e com muito mais relevância, ter essa capacidade de motivar, de inspirar as pessoas para que as pessoas possam fazer aquilo que elas sentem satisfação em fazer, que encontrem sentido. Ou seja, não há mais aquele chefe que é um repassador de tarefa, mas há um líder que é um gerador de significado para as pessoas. É alguém que faz convite com um propósito. Com um propósito. Então, que é tão natural hoje, até as crianças nos ensinam, essa geração nova nos ensina, né? Um neto que eu tenho, isso não faz sentido. Se eu converso com ele e faz sentido, ele se torna um grande aliado. Se não faz, ele tem um poder muito grande de negociar, de reclamar, de argumentar com uma capacidade imensa. Então, ter um líder, mais do que tudo, como um gerador de significado para as coisas, em nome de um objetivo. É isso que mais a gente percebe que engaja o jovem de hoje, é encontrar um espaço onde ele encontre sentido, encontre um líder apoiador, encontre um líder que o ajude a refletir, ampliar a consciência e se desenvolver de forma geral. Sem dúvida nenhuma. E claro, isso se é por um lado um desafio muito grande para o líder
principalmente aqueles que poderiam estar mais acostumados ao modelo antigo e têm que fazer essa transição. Por outro lado, é extremamente gratificante, porque isso representa construir uma relação, construir uma equipe que juntos produzem um resultado com muito mais satisfação. O que comprometia um profissional no passado a estar numa empresa não é mais o que compromete hoje. Totalmente diferente. E o profissional de hoje, ele tem um vínculo diferente, né? E muito emocional com a marca, com o tipo de trabalho que é feito, com a qualidade do líder que ele tem. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo isso exatamente nessa questão. Qual que é o propósito? Estamos trabalhando para quê? Estamos a serviço de quê ou de quem? Né? Então, a partir desse propósito, vamos encontrar os meios de realizar o objetivo para o qual nós estamos nos dedicando e buscar o aprendizado sempre constante que precisamos ter nesses tempos assim turbulentos de mudança, que exige que a gente se atualize a todo momento. Não vejo hoje nenhum cargo de liderança, aliás, para qualquer um de nós, que não exija uma necessidade permanente de atualização, em todos os sentidos. E acho que hoje o líder aprende muito com o seu liderado. No passado, era uma relação de cima para baixo, e hoje acho que esse líder, se ele estiver atento, ele aprende muito com os vários envolvidos no processo de produção dele, com o chefe, com os pares, com os liderados. Isso é um ponto, aliás, muito interessante, né? Porque aí a gente pode até falar de um dos elementos fundamentais numa prática da liderança, que é o uso do feedback. E, inclusive, a mudança que a gente muitas vezes precisa fazer, até no modelo mental do que significa feedback, né? Porque muitas vezes quando eu comecei a atuar nessa área, né, se confundia feedback com bronca, com sermão, com desqualificação, com essas coisas. Mas o feedback é aquele instrumento exatamente para reconhecer aquilo que as pessoas fazem bem, né? E ao mesmo tempo procurar corrigir aquilo que merece ser aperfeiçoado, mas que seja positivo, tanto um quanto o outro, para quem recebe o feedback. E mais ainda, quando o próprio líder ele convida as pessoas, convida a sua equipe a dar feedback, você potencializa tremendamente o aprendizado. Assim, fazendo uma parte na tua fala, o feedback está desgastado como palavra, mas na verdade ele é um retroalimentador de todo o processo de construção de uma equipe. E ele não é só do líder, ele pode ser do líder, ele pode ser do liderado, ele pode ser de um par. Exatamente. Pode ser do cliente e fornecedor, né? Também, sim. Claro, respeitando em algumas situações, né? Nós vai até um certo limite, e se há uma autoridade, né? Você pode ir um pouco além, mas sempre respeitando o ser humano que está ali na frente recebendo o feedback, de modo que ele, ao acolher esse feedback, ele veja a vantagem que está sendo oferecida a ele no sentido de buscar o seu aperfeiçoamento. Então, qual é a intenção de quem dá o feedback e como aquele que recebe o feedback toma para si, se apropria disso para a sua evolução. E isso, a troca acaba sendo tremendamente fértil para todo mundo. Legal. Você citou mão de obra aí, né? E não há muito tempo atrás, as empresas eram linhas de produção, mesmo as empresas de serviço, onde o indivíduo tinha um papel específico, exclusivo, e tinha um comportamento, desde a vestimenta até como falar, com quem falar, que hora falar, né? O comportamento era todo. Hoje, são profissionais que buscam se realizar no mesmo espaço. A empresa busca esse profissional para realizar o seu intento estratégico, os seus objetivos estratégicos, e esse indivíduo procura a empresa como um campo de atuação onde ele possa realizar o seu talento. Como que você vê isso hoje nas empresas? Porque ainda existe um descontentamento muito grande dos colaboradores com a maneira com que as organizações lidam com ele enquanto talento, enquanto ser humano. Sim, é claro que ainda a gente vê muita gente, e faz todo sentido, em busca de um emprego
né, que trocar a sua força de trabalho, se a gente pudesse chamar assim, por um salário que possa garantir a sua sobrevivência, o seu bem-estar. Mas é isso que tem mudado, né, nesse sentido de um profissional buscar uma empresa em que ele possa perceber ali que há uma identidade de propósito, há uma identidade dos seus valores pessoais também. E vice-versa, a empresa também buscar um profissional que esteja aderente ao seu propósito e aos seus valores. Isso que a gente tem percebido nessa transição. E, de fato, essa geração mais jovem, eles são muito, eu poderia dizer, rigorosos na busca desse propósito. E não tem limite em relação à capacidade de realização quando estão em total sintonia com esse propósito. Entendi. E como você percebe, né? Quando eu trabalhei muitos anos na área de educação, e mesmo as melhores universidades não preparam verdadeiramente líderes, né? Uhum. Como é que você vê o papel da educação organizacional, educação corporativa, para esse preparo, para a formação desse jovem, desde lá da base dele, quando ele entra no estágio, quando ele vira um assistente, um analista? Como é que você vê hoje o papel das organizações na oferta de educação corporativa? Fono, tem uma coisa que é o seguinte, né? Evidentemente um profissional para os dias de hoje ele tem que dominar uma série de recursos que não existiam no passado, particularmente os recursos relativos à tecnologia de informação. Então, os processos e sistemas estão informatizados, hoje precisamos saber nos conectar através dos diferentes meios. Porém, e muito da educação tem se voltado a oferecer estas ferramentas modernas, de modo que as pessoas sejam mais ágeis, que saibam dominar essa tecnologia. Porém, tem algo que este sim é o grande desafio, que às vezes não é percebido com a mesma intensidade, que não podemos jamais prescindir da questão do relacionamento humano, da autopercepção, de investir na relação entre as pessoas, no ambiente que seja propício a que as pessoas possam sentir a cooperação como algo que alavanca os resultados de todos e é um gerador de bons negócios. Então, o grande desafio que a gente nota hoje é exatamente que não deixar que o uso da tecnologia impeça exatamente um resgate daquilo que a gente tem na essência. Não precisamos mais do que nunca resgatar essa busca da essência, resgatar aquilo que, eu diria até na minha infância, meus pais e muito mais as gerações anteriores tinham, né, de conversarem, de colocar a cadeira na calçada e conversarem e fazer dessa conversa um alinhamento, que pudessem falar das suas semelhanças e falar também das suas diferenças sem brigar, né? Como a gente tem visto hoje nas redes sociais. A tecnologia é fantástica, porém, que uso se faz dessa tecnologia? Ela serve para nos aproximar, mas muitas vezes serve para nos dividir também quando as pessoas não aprofundam as questões. Gosto de usar uma frase que um amigo meu falou há anos atrás, de que ele fala: será que nós não podemos discordar fraternalmente? Ou seja, como um líder, ele é tremendamente responsável por criar um ambiente em que as pessoas possam conversar e lidar com suas semelhanças, com as suas diferenças, de uma forma construtiva. Como fazer da diversidade de cultura, de origem, de conhecimento, de raça, de sexo, todas essas diversidades que a gente vive, mas fazer dessa diversidade um motivo de riqueza, fazer dessa diversidade aquilo que constrói uma comunidade mais sustentável, uma comunidade mais potente, né? Então, essa é a grande arte que nós precisamos estar atentos. Então, que conversas que o líder está tendo, não somente aquelas que absolutamente necessárias para chegar de uma maneira efetiva ao seu resultado, que tem
tem a ver com o retorno que a produção está tendo, tem a ver com os processos, com a melhoria dos processos, mas aquelas conversas também que toquem e que permitam que as pessoas externem os seus sentimentos, como estão, seus valores, suas perspectivas, suas diferenças também, para que se sinta pertencente a um grupo que faz parte daquele objetivo dentro da organização. Em alguns programas de treinamento que eu conduzo, de vez em quando eu uso a figura do Bernardinho e do que aconteceu na última Olimpíada. Antes, ele era um técnico, ele é uma pessoa altamente impactante, né? E ele falava com a sua equipe numa postura que parecia agressiva e a equipe respondia muito bem, né? Dados os resultados todos que essa equipe teve, né? Na última equipe que ele dirigiu, ele estava na Olimpíada e ele traz uma informação. Eu tive que mudar porque minha equipe não respondia mais daquela maneira e eu tenho que incentivá-los de forma diferente. Eu, como líder, precisei mudar. Como é que você enxerga essa história de um líder pasteurizado, né? Que trata todas as pessoas que são diferentes e quer comprometê-las e quer apoiar a motivação delas, sendo o mesmo líder para todo mundo? Exato. Eu acredito que o líder se faz no contexto onde ele está, na cultura onde ele se encontra, e ele pode ser muito bom até numa empresa e não ser noutra, pode ser bom numa região e não ser noutra, mas aí um bom líder é aquele que pode ter a flexibilidade, a resiliência, a capacidade de perceber o contexto e poder se adequar sem deixar de ser si mesmo. Pelo contrário, de usar a sua plasticidade, né, de comportamentos para poder ter uma adequação. E hoje a gente pode encontrar exemplos de líderes que encontraram esse caminho de construir excelentes relações. Podemos até aqui citar um livro publicado recentemente por um autor que foi CEO da empresa Electro, que atende fornecimento de energia elétrica em uma parte do estado de São Paulo, em Mato Grosso do Sul, e que escreveu um livro chamado Felicidade dá Lucro. Né? E desde o princípio de sua função de gestão, procurou privilegiar as relações e conseguiu um resultado extraordinário. Né? Já escreveu um segundo livro que está aí nas estantes da livraria. E tantos outros líderes que a gente tem visto aí que estão reencontrando esse caminho de cultivar boas relações interpessoais para poder gerar bons resultados, de modo que a pessoa sinta satisfação naquilo que está fazendo. O momento global é bastante complexo, né? E as pessoas estão, no Brasil, por exemplo, passando um momento muito difícil. A economia está num momento muito difícil, as pessoas seguram os seus trabalhos, os seus empregos com a maior força possível, e a gente tem visto que em alguns segmentos especificamente as empresas passaram a ser espaços onde psicologicamente as pessoas adoecem, e aí o papel do líder é quase sempre fundamental para o equilíbrio de uma situação como essa. Como é que você enxerga? Como é que é possível mudar isso, Salazar? Acho que a questão é exatamente usar um atributo humano que a gente tem desde os primórdios da humanidade, e não é colocá-lo em uso com mais intensidade, que é a nossa capacidade de escuta. E quando falo capacidade de escuta, não estou falando do ouvido, né? Ouve quem não é surdo, escuta quem presta atenção, escuta quem busca compreender o significado que o outro está dizendo, escuta quem percebe qual que é o pressuposto que o outro tem, né? E isso quer dizer, significa dedicar-se a uma compreensão maior do outro, que começa por uma compreensão de si mesmo também. Então, eu e muitos outros que têm estado aí, parceiros de trabalho, que têm se dedicado a essa questão de formação de lideranças, têm percebido que a liderança começa com o líder de si mesmo. Como a pessoa está ao encontro, se escuta no sentido de perceber os seus propósitos, seus objetivos, seus desafios, os seus valores principalmente, a questão de ter uma aprendizagem, como ele está cuidando não só dos seus pensamentos, cuidando dos seus sentimentos e cuidando até
da sua saúde integral e cuidando da sua ética. Né? Digo que a liderança começa no encontro com a sua ética pessoal, para construir uma ética. E disso nós, aqui no Brasil particularmente, eu acho que hoje, mais do que nunca, né, nós temos um terreno muito fértil para poder perceber o que significa uma liderança sem ética, que estamos vendo aí, lideranças que a gente nunca imaginaria estar em empresas aí, que estão recebendo assim, a sua penalidade por condutas inadequadas, mas temos visto também um conjunto cada vez mais crescente de líderes que têm dado esse exemplo de ética, olhando, antes de tudo, para o seu propósito, fazendo do seu propósito o direcionador daquilo que ele pode fazer no negócio, extrapolando muito simplesmente os resultados da sua empresa, mas percebendo o impacto disso na sociedade, no meio ambiente, no futuro, na comunidade da qual ele faz parte. Eu creio que esta consciência é uma consciência crescente, mas que precisa estar permanentemente também sendo trabalhada e aperfeiçoada. Não sei se você concorda comigo, eu vejo que há uma geração de líderes que está saindo do mundo do trabalho, abrindo espaço para líderes mais jovens, olhando para as startups, né, como a gente chama, as empresas que estão nascendo aí, a gente vê jovens que constroem projetos que, além do resultado, querem deixar um legado, querem trazer um ensinamento social. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa mudança dentro das organizações, o conflito de gerações entre líderes, né, mais jovens e líderes que têm uma visão talvez mais... vou chamar de tradicional para não encontrar um outro adjetivo. Isso pode ser, como você bem falou, um conflito, quando cada um fica preso à sua geração, mas pode ser, por outro lado, uma enorme oportunidade quando cada um se dispõe também a aprender um com o outro. Legal. Sem dúvida nenhuma. Eu digo, a experiência daqueles que estão há mais tempo, e a experiência não por fazer a mesma coisa, mas a experiência por dedicar todos esses anos a um aprendizado e se abrir, isso tem muito a contribuir com essa população mais jovem, exatamente no sentido de passar a sua percepção da importância das relações humanas, de como a gente pode conversar melhor. E, por outro lado, quanto esse jovem dominam esses recursos modernos e tem essa ousadia, tem essa vontade para fazer acontecer, a criatividade, não estão isentos daqueles modelos mentais que nos impedem de ver certas coisas. Então, tem sido muito maravilhoso ver quando esta junção, né, da experiência com esta vontade da juventude, esta garra da juventude entram em colaboração. E acho que um grande papel da liderança é exatamente promover isto. É claro que isso é um desafio, porque são muitos desafios superpostos que a gente vê. Você tem desafios da tecnologia, desafios aí na economia, tem desafios nos processos, tem desafios intergeracionais, e tudo isso com uma velocidade crescente. Portanto, haja capacidade de adaptação, de resiliência para lidar com essa situação. Porém, na medida em que as pessoas encontram um ambiente fértil para fazer isso, em que podemos reduzir significativamente os egos e a questão dos julgamentos, de olhar o outro pelo negativo, mas até usando um olhar positivo, sair da questão de problema para sair para a solução, sair daquele olhar de encontrar o culpado para poder nos responsabilizar por buscar o melhor para resolver as coisas. Então, este olhar positivo tem sido podemos dizer, uma tônica muito grande, né, que pode ajudar a liderança a poder agir com muito mais eficácia em todas as dimensões da liderança. Salazar, então, finalizando, né, aqui o nosso encontro, a nossa conversa, quando a gente olha para uma organização que tem esse desafio, então, de atrair, de formar líderes, né, de escolher seus líderes, né, o que tem que estar no radar?
das lideranças que são responsáveis pela liderança organizacional? Bom, vou até responder essa pergunta usando de um exemplo de um programa que eu fiz anos atrás, para uma faculdade de engenharia, e eles queriam trabalhar o currículo do engenheiro, e a pergunta era: o que precisa ter o engenheiro do futuro? Então nós reunimos ali mais de 50 pessoas, alunos, ex-alunos, professores, empresários, etc., né? Até uma forma de colher da percepção das pessoas, foi muito interessante. E no final, nós agrupamos tudo aquilo que foi produzido nesse evento em 4 grandes blocos. Primeiro, ele precisava entender do seu negócio, da engenharia. Isso nós podemos expandir para qualquer profissional, né? Precisa entender do negócio, o que ele está fazendo ali, né? Se é alguém de finanças, alguém de produção, de manutenção, de marketing, recursos humanos, ele precisa entender do seu negócio. Precisa ser tecnicamente competente. Tecnicamente competente. Segundo lugar, ele precisa ter uma visão de mundo, né? Que também está relacionado a compreender o negócio, mas compreender num contexto muito amplo, porque hoje, nesse mundo globalizado, qualquer coisa que aconteça, né? A gente vê aí empresas que, num instante, acabam com negócios já seculares, porque inovaram. Então, tem que ter uma visão de mundo no sentido da tecnologia, da economia, da política, o que está acontecendo. Que pode impactar aquela empresa. Claro, sem dúvida nenhuma. Compreender o ambiente onde ele se encontra. Em terceiro lugar, precisa ter uma boa capacidade de gestão. Não por necessariamente até ocupar um cargo de gestão, de liderança, mas todos precisam gerenciar no mínimo um projeto. Mas principalmente quem tem uma função de liderança tem que ter uma capacidade de gestão, ou seja, de conseguir articular os recursos para chegar àquele resultado pretendido com mais eficácia, que lhe dê o maior retorno. Quarto lugar, uma boa capacidade de relacionamento interpessoal. Saber conversar, saber construir acordos, investir em conhecer as pessoas com quem ele se relaciona, de modo a praticar um jogo ganha-ganha. Esse trabalho foi feito há cerca de 20 anos. Hoje eu poderia talvez acrescentar um outro aspecto aqui, tendo em vista a velocidade que a gente está percebendo nas mudanças, que é ter uma grande capacidade de compreender as mudanças e a inovação e ser um agente de mudança, né? Então a flexibilidade nesse cenário todo ser um agente de mudança, né? E portanto precisamos sem dúvida inovar em todos os aspectos, não só com relação à tecnologia que está aí, precisamos lançar a mão dela, mas inovar nas relações, inovar na própria liderança, na forma de exercer a liderança, ser um catalisador, ser um catalisador, mais do que aquele que está lá para ter os seus seguidores nas suas decisões, mas construir soluções junto com a equipe, construir soluções junto com os clientes também. E isso representa muito essa capacidade de poder rever até seus modelos mentais. Por isso eu digo que não pode ficar de fora de jeito nenhum uma formação de liderança, é a pessoa compreender o que significa ser um líder de si mesmo, antes de tudo, para ser um líder de pessoas e ser um líder de uma organização, seja ela uma empresa, seja uma ONG, seja uma organização que precisa apresentar um resultado, ou seja, até um gestor público que tanto nós estamos precisando para poder fazer uma gestão produtiva e que leve, mais do que isso, em consideração a sociedade em que estamos vivendo, né? Então, ir além do resultado que a empresa precisa dar, mas ter um compromisso também com a comunidade, um compromisso com o ambiente, que é um compromisso com o futuro e, em última instância, do próprio planeta. Hoje é importante para uma organização que ela seja abraçada pela sociedade, né? Quando ela é rejeitada, a gente já sabe os resultados disso. Se eu puder fazer uma brincadeira aqui e sumarizar, eu acho que o que você falou
é que o líder deve ser aquele que forma protagonistas organizacionais. Sim. Pessoas que, da hora que chegam na sua organização até a hora que vão embora no final de um dia ou no final de um mês, conseguiram produzir de forma alinhada os resultados que a organização está buscando, né? Exatamente. Queria agradecer muito esse nosso bate-papo, porque é sempre um presente, é um momento ímpar, né? Estar contigo e aprender com esses anos todos aí de trabalho, de estudos, de aplicação. É sempre uma pena que são sempre gotas de conhecimento, de experiência que você traz para a gente. Mas a gente tem outras alternativas para que você esteja em contato com as pessoas. Em breve a gente vai falar aí dos programas que a Upper vai oferecer em parceria contigo. E a gente está lisonjeado de tê-lo aí como parceiro estratégico. Super obrigado, Salazar. Não tem do que, né, Ivona, que essas gotas, como você representou, sempre estragam aquela essência daquilo que é significativo e faz diferença, né? Como um bom remédio, um bom perfume e aquilo que realmente também representa aquela plantinha que a gente cultiva para poder fazer uma sociedade melhor. Que seja transformador para quem possa aprender com isso. Super obrigado. Muito obrigado. E até uma próxima. Até.